Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é Cristiano. Bem-vindos aí à parte 2 do vídeo 20, onde nós vamos dar continuidade ao uso Nós vamos criar um script, na realidade, em PowerShell, para fazermos o nosso processo de build automatizado do nosso projeto da Integration Service, tá ok? Na primeira parte vocês viram eu fazendo o processo de build, porém utilizando uma biblioteca que a Microsoft disponibiliza, disponível lá no Marketplace do Azure. Bacana? Nesse nosso exemplo eu vou fazer um outro procedimento, tá? De uma outra forma, que é utilizando o PowerShell. Vamos lá na mão na massa? Maravilha. Deixa eu sair aqui da nossa apresentação, tá? Antes de mais nada eu vou vir aqui, vou abrir para vocês mostrando o último build. Eu falei que ele ia dar erro, tá? E o motivo dele dar erro, ó, tá aqui, 1 minuto e 3 segundos, tá? Aí você vai virar para mim e falar assim: caramba, Cristiano, mas tudo isso de tempo para executar um build? Eu vou dizer para você e vou repetir aquilo que eu já tinha falado na parte 1 do vídeo 20, que o motivo dele ter dado esse erro é porque esse build aqui está executando o nosso projeto, tá? Só que esse projeto aqui, por sua vez, ele está configurado, ele tem um nível de proteção aplicada, tá? Que é esse nível de proteção que você está vendo aqui. Se você se lembra bem, é aquela senha @cursobi101, tá? Mas ele tem um nível de proteção aplicada. E essa biblioteca que nós trabalhamos aqui, ó, essa biblioteca, essa extensão, que é a extensão do sysbuild, tá? Ela não é pronta, ela não é preparada para trabalhar com esses tipos de projeto. Nesse caso, o que você deveria fazer? Você deveria simplesmente vir aqui e alterar o nível de proteção, colocando aqui para Do Not Save Sensitive Data, para que, por exemplo, ele não tenha aqui a solicitação de uma senha para criptografar o seu projeto e, claro, os pacotes também, tá ok? Bom, essa é a única diferença. No nosso caso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui para Pipelines e nós vamos criar um novo job, tá? Um novo pipeline. Vamos ver aqui, novo pipeline, utilizando nesse caso o que? Especificamente uma lib, uma biblioteca que eu já vou mostrar para vocês. Como sempre, nós usamos aqui o editor clássico do Azure DevOps. Não vamos mudar nada, a nossa branch é a branch de Dev. O nosso repositório é o nosso BI plataforma Microsoft, porém poderia ser um GitHub, poderia ser um GitHub Enterprise, poderia ser qualquer outro Git, servidor de Git disponível, tá ok? Eu vou continuar e vou, da mesma forma como no vídeo 1, na parte 1, perdão, criar um job vazio. Bom, um dos primeiros passos, uma das primeiras medidas que eu vou tomar eu vou alterar aqui o nome do nosso pacote. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Eu vou alterar aqui o nome do nosso pacote para... Vamos vir aqui. Tá aqui. CI Curso BI Microsoft PowerShell, tá ok? Curso BI plataforma Microsoft PowerShell. Identificando que esse script ele vai rodar através do PowerShell. Bacana? Bom, o primeiro passo, ele cria um job. O primeiro passo que eu tenho que fazer, conforme vocês viram no vídeo anterior, da parte 1, é adicionar tasks. Bom, a primeira task que eu vou adicionar é uma task chamada NuGet, e é a NuGet Tool Installer, tá? Bom, e aí eu faço uma pequena pausa. O NuGet, pessoal, deixa eu abrir aqui, ó, NuGet. O NuGet, ele é um gerenciador de pacotes para a plataforma Microsoft. Quem é desenvolvedor .NET conhece muito bem o NuGet, tá? E o que acontece? Dentro do NuGet, aqui você tem diversas libs, tá? Dentro do NuGet nós temos uma lib chamada sysbuild. Essa lib sysbuild ele foi criada por esse autor aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Por esse autor, ele é o owner do projeto. O que é essa lib, pessoal? Essa lib aqui ela é específica para fazer build de projetos do Integration Services. Ela foi construída com a linguagem do C# e teve o último release, a última atualização, no dia 30/3/2019, tá ok? Tá na versão 2.3.0. O que acontece? Ela está aberta, você consegue ir no site do autor, tá? No project site dele, e você consegue pegar o código-fonte, tá dentro de um GitHub, tá? E você consegue dar manutenção, colaborar com o projeto do owner, né?
dando manutenção, que inclusive é o que eu estou fazendo, tá joia? Por quê? Essa lib aqui, até então, ela só dá suporte para pacotes no Integration Services que estejam na versão do SQL Server 2016. Quando você sobe, quando você diz que o seu pacote tem um nível de compatibilidade com o SQL Server 2017 e 2019, ela dá um pequeno erro no algoritmo de criptografia, tá ok? E criptografia e descriptografia, tá joia? Que é justamente o quê? Que é justamente esse protection level que vocês estão vendo aqui, tá bom? Não é à toa que esse meu pacote, ele está aqui com Target Server Version apontando para o SQL Server 2016. Pô, Cristiano, mas eu tenho aqui na minha máquina, no meu servidor, um SQL Server 2017, 2019, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, você pode fazer o seu deploy, que ele vai funcionar uma boa. Só que o Target Server Version aqui eu apontei para o SQL Server 2016, enquanto eu não estou subindo a atualização dessa lib, para que não atrapalhe o meu processo de build, tá ok? Maravilha. Então o que acontece, pessoal? Explicado para vocês o que é o NuGet, tá? E sobre a biblioteca, conforme eu falei, ela é uma biblioteca desenvolvida em C#. Vamos lá para a inclusão das nossas tasks. Bom, eu incluí aqui a task, dei um add aqui na task do NuGet to Installer. O que eu vou fazer? Eu vou configurar, a única coisa que eu vou fazer é configurar o display name dessa task. Deixa eu pegar aqui na minha colinha. A última versão do NuGet é essa que eu estou colando aqui, a 5.8.1.7021, com a release 7021, tá ok? Bom, não preciso mexer mais nada. O próximo passo é adicionar uma nova task, e nessa nova task eu vou selecionar o que? O NuGet, novamente, e vou adicionando no NuGet e vou simplesmente fazer o que? Também pegar aqui, ó, dar um nome para ele, tá? Deixa eu pegar na minha colinha aqui, NuGet sysbuild, e vou falar o que? Que conforme você pode ver, o comando dele aqui está como restore. Ele vai querer restaurar através de uma solution, da solution da aplicação que nós estamos desenvolvendo. No nosso caso aqui, por exemplo, seria a solution curso BI.sln. Eu quero fazer um script customizado. Perdão. Nesse script customizado, o que vai acontecer? Eu vou virar para ele e falar o seguinte, ó, que ele vai, deixa eu só pegar aqui, que ele vai executar aqui, ó, esse comando. Perdão. Ele vai executar esse comando aqui, ó, que é install sysbuild na versão 2.3.0. Então, ou seja, ele vai passar esse comando para o NuGet executar e instalar essa lib, tá ok? Maravilha. Bom, então no caso eu tenho que adicionar então uma outra task. Adiciono uma outra task e viro, e aí que é a joia da coroa. É onde eu começo a colocar o quê? O nosso script PowerShell, ok? Selecionei aqui o nosso script PowerShell, aliás, a task de PowerShell, dei um add, coloco o nome do meu script, eu tenho aqui na minha colinha, vamos ver aqui, o nome do meu script do PowerShell tá aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque eu acabei colocando tudo junto. O que acontece? Informei para ele qual que é o display do meu PowerShell. Eu tenho que informar qual que é o tipo de script que eu vou colocar. Eu poderia colocar aqui um arquivo de PowerShell, ou, no caso indicando um file path desse script, desse arquivo de script do PowerShell, caso eu tivesse ele em arquivo, ou inline, para eu digitar esse script PowerShell. Eu tenho aqui a colinha e já vou mostrar para vocês, tá? Bom, esse script aqui, ó, essa é a colinha que eu uso, tá? Que eu estou usando para copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá os nomes de cada task. O que acontece? Esse script aqui é um script PowerShell, conforme vocês podem ver, tá? Esse project build, essa variável project build, é onde vai ser o path do projeto que nós estamos vendo aqui. Então, ou seja, eu vou copiar esse path do projeto aqui. Esse script vai ficar disponível para você, tá? Se você tiver uma outra, se você tiver o seu código fonte do seu projeto de ETL em uma outra estrutura, é só você mudar aqui, tá? Por isso que eu estou deixando o script em branco, tá bom?
No caso, eu colei aqui o path da minha estrutura de diretórios para dentro da minha variável, tá? Depois o que acontece? Ele vai fazer um join, tá? Utilizando aqui uma variável uma variável de build de diretório dos meus fontes com o meu project build, com a minha variável project build, e vai testar se esse path existe, tá? O path do meu project file, do meu file project, né? Do meu arquivo de projeto. Se não existir, ele vai dar uma mensagem de erro, ele vai executar aqui, ele vai dar uma exceção informando que o meu path não existe. Se não, ele vai executar o quê? Ele vai pegar o build que ele fez aqui na minha task anterior, que está aqui, ó, tá? Ele executou esse build aqui, ó, perdão, ele executou essa instalação dessa lib, tá? Que é a nossa lib do sysbuild. E o que vai acontecer? Nessa instalação, ele vai virar e falar, ele vai pegar o executável e vai passar o path do meu projeto, vai passar o nível de configuração do meu projeto, que é aquele development que nós utilizamos na aula passada, e vai informar que o protection level do meu pacote é o mesmo que eu estou trabalhando, tá? Que é o encrypted sensitive with password, e vai informar o password do projeto, que é aquele, se você está acompanhando as aulas até agora, é aquele curso BI 101, tá? Maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui toda essa estrutura, tá? Se der erro, ele vai falar que o build falhou, ele vai gerar aqui uma exception informando que o build deu uma falha, tá? No nosso caso, não vai dar nenhum problema, e o caso de você também não vai dar nenhum problema, de você, meu amigo ou minha amiga, tá? Então, ou seja, copiei e colei o script, maravilha, tá? Ele vai gerar o build, ele vai gerar o nosso arquivo spec. Isso nos leva à próxima task, tá? Que é a task, deixa eu jogar aqui, na realidade está aqui a minha colinha, deixa eu tirar ela e colocar no outro monitor. Isso nos leva à próxima task, que é a task do nosso copy files, tá? No copy files, o que acontece? Eu vou dar o nome para ele, tá? O nome da task está aqui, ó. Opa! O nome da task está aqui, copy file 2, para minha área de stage do artefato, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou informar para ele simplesmente qual o conteúdo que eu vou pegar. O conteúdo do meu spec, ele está dentro dessa configuração que nós estamos vendo aqui. Ou seja, o meu script, esse script que está aqui, ele gera o conteúdo, ele gera o arquivo spec. E ele guarda esse conteúdo num diretório específico, num diretório binário, tá? Que é esse diretório binário, que é o quê? Que é essa variável aqui de staging, diretório de staging do meu artefato buildado. Bacana? Simplesmente eu vou virar aqui e falar que o meu target folder vai ser essa pasta aqui. Então, ou seja, ele vai buscar esse arquivo spec desse diretório aqui. Maravilha? O próximo passo, então, eu faço um publish. Eu faço um publish artefatos. Um publish dos artefatos buildados. Eu adiciono ele, tá? Pego o nome dele aqui. Cadê o nome dele? Colo. E simplesmente eu faço o seguinte. Simplesmente eu falo para ele que ele vai pegar desse path publicado, que é minha variável de diretório de staging, tá? O nome do meu artefato, eu não mudo mais nada, vai ser um drop e tal. A localização vai rodar no Azure Pipelines, tá? Com Azure Pipelines. E o que acontece? Eu já posso, inclusive, salvar salvar e inicializar a execução do meu pacote, ou simplesmente salvar. Eu vou nesse exato momento só salvar, então eu vou virar e fazer o seguinte. Criação do CI com PowerShell. E vou dar um salvar e vou virar e fazer o seguinte para ele. Eu posso simplesmente inicializar o meu pacote, perdão, meu pacote não, o meu Continuous Integration, tá?
E posso virar para ele também e falar o seguinte, que eu quero disparar uma trigger para quando? Para quê? Para que essa trigger seja disparada e habilitando o Continuous Integration, conforme eu fiz no outro pacote, tá? Ou seja, sempre que houver um commit na minha branch, ele vai buildar o projeto, tá? Ele vai buildar o projeto e, claro, nós temos outras configurações aqui também disponíveis, tá? Como eu posso, a partir do momento que automaticamente que der erro no build, eu posso gerar dentro da minha estrutura do Azure DevOps no board um work item de bug, por exemplo. A partir do momento que seleciono aqui, eu informo para ele que eu estou gerando para a equipe de desenvolvimento um bug informando que houve falha na execução do build do projeto do Integration Service que eles estão subindo. Nesse nosso caso, eu não vou informar nada, tá? Simplesmente eu vou habilitar só a opção de Enable Continuous Integration. Por quê? Eu vou salvar aqui novamente, tá? Eu vou mostrar para vocês. Habilitando aqui esse Enable Continuous Integration, sempre que houver um commit na branch de dev, ele vai executar o build do pacote, tá ok? Então, ou seja, eu vou salvar, habilitando CI, ok? E simplesmente para mostrar para você, o build ele está aqui, ó, disponível, tá? Ó, ele está aqui, ó, CI, curso BI plataforma Microsoft, PowerShell. O que eu vou fazer? Eu vou rodar esse build, tá? Ele vai gerar uma máquina virtual com o Windows Server 2016 e o Visual Studio 2017 instalado. Ele vai criar o meu pool do pipelines, ele vai criar um agente, tá? Com essa especificação, Windows Server 2016, Visual Studio 2017, tá? Rodando sobre a minha branch de dev. Quando eu der um run, ele vai começar aqui a execução do meu job. Olha que bacana. Ele mostra aqui do lado todos os passos que o job está executando. Ele está aqui, ó, agente job, ele está mostrando as configurações. Dentro de alguns poucos segundos, ele começa todo o processo de execução, conforme vocês estão vendo. Ele inicializa o job, a máquina está aqui, ó, essa é a máquina que ele está subindo para nós, tá? O que ele vai fazer? O passo a passo, ele vai fazer um checkout no Git da estrutura do código fonte, depois ele vai instalar nessa máquina no get, ele vai instalar também, ele vai instalar a biblioteca do sysbuild, posteriormente ele vai executar o PowerShell e vai fazer o processo de build, executou, copiou para a área de diretório de staging, publicou, disponibilizou o arquivo spec, finalizou o job sem nenhum problema. Show de bola, né? E o que acontece? Ele me garantiu que o job rodou com sucesso em 28 segundos de forma automática. Ok? Maravilha. Bom, com isso, o job está aqui, ele rodou de forma automática. O que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui, ó, eu vou pegar esse nosso pacote, tá? E simplesmente eu vou fazer algumas alterações nele, poucas, só para mostrar para vocês, tá? Eu vou deletar aqui esse event handle, tá? E vou simplesmente mudar aqui a posição do nosso pacote e vou salvar. Ele gerou uma alteração aqui no Git, o que eu vou fazer? Eu vou commitar essa alteração. Então vou vir aqui, vou dar um commit, ó, testando o CI do projeto. Vou virar para ele e falar o seguinte: commit tudo e sincronize. Ele vai commitar, vai sincronizar e automaticamente, a partir do momento que ele terminar o sincronismo, ele vai inicializar aqui, ó. Ele vai inicializar aqui a execução desse job. Tá aqui rodando, ó, a execução do job aqui. Tá vendo? Ó? Inclusive com a mensagem que eu coloquei, ó, testando o CI do projeto. Então ele está executando, ó, sem nenhum problema. O job está aqui, ó. Eu posso acompanhar esse job, mas o bacana que eu quero mostrar para vocês é que ele já está indo automaticamente. Ou seja, a partir do momento que eu comitei esse código fonte, ele vai executar o processo de build dentro
do Azure DevOps. Tá aqui. Ele pode demorar um pouco para responder, porque tem outras requisições rodando, mas enfim, ele vai executar automaticamente, tá? Dentro da possibilidade, e vai, se você, claro, tiver configurado outras necessidades aí, para que ele, no momento que ele falhar, ele criar um work item do tipo de bug, ele vai fazer todas as configurações que você fez, ou seja, você está garantindo que, a partir do momento que você comitou o seu código-fonte, você está executando o seu build sem nenhum problema. E a parte 3 desse nosso vídeo 20, ele vai mostrar simplesmente como realizar esse processo de release, que é a configuração, a entrega do seu software dentro da sua solução, dentro de um servidor que está instalado na sua máquina on-premise do Windows, tá? Com o SQL Server. Ou seja, nós vamos fazer todo aquele processo de deploy, no caso aqui automatizado com o Azure DevOps, tá ok? O processo está aqui, ó, ele está aguardando para executar. Isso, se ele já não estiver executando, ó, já está executando, conforme vocês viram, tá? Ah, claro, ele está executando aquele outro, né? Deixa eu cancelar aqui, ó, está executando aquele outro. Deixa eu até depois desabilitá-lo, tá? Aquele outro que tem a sysbuild, por isso que ele está demorando, tá? Ó, e até por isso que eu vim aqui que tinham dois, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, é o que não tem um PowerShell, que é com a extensão do sysbuild, e esse daqui é com PowerShell. Então, ou seja, ele estava esperando o outro finalizar para começar a execução desse job. Desculpa a falha, tá? Mas foi rápido aqui. Então, ou seja, eu cancelei a execução do outro, até vou deletar, tá? Mas, enfim, foi só para mostrar para vocês a possibilidade, porque nós vamos usar esse job aqui, tá bom? Nós vamos usar esse pipeline. Ele vai fazer todo o processo, tá? 13 segundos, 14 segundos. Ele deve demorar mais ou menos essa média aí de execução. Ó, vai rodar aqui a instalação do sysbuild. Depois vai rodar aqui o PowerShell. Copiar os artefatos e disponibilizar a publicação desses artefatos conforme vocês viram. Normalmente ele pode demorar 28 segundos, 30 segundos, mas o importante é, conforme vocês viram, ó, tá aqui, ele já finalizou. 38 segundos, 10 segundos a mais, mas não tem nenhum problema, ele rodou com sucesso, tá ok? Bom, no próximo vídeo, conforme eu falei, nós vamos para a parte de release automático, tá ok? Espero que você esteja gostado. Se você ainda não assina o canal, tá? Dê aquela força, assina o canal, marca lá um gostei, tá joia? Qualquer comentário, qualquer necessidade, estou à disposição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.